Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Geologia aplicada em Engenharia Civil. Hoje nós vamos ver um pouco sobre barragens e estruturas de contenção que auxiliam, aos seres humanos na obtenção de seus recursos, na obtenção de energia elétrica, por exemplo. As barragens são estruturas construídas transversalmente em direção às cursos de água. Eles têm o objetivo de criar um reservatório com finalidades como geração de energia elétrica, regularização da vazão do curso de água para fins de navegação, irrigação, mineração e múltiplos. Você pode ter essas várias atividades em conjunto aqui. Eles podem ser do tipo de barragens de concreto por gravidade, em arco, barragens de terra que você tem o próprio solo gerando no caso o peso específico para manter essa estrutura em uso. Apesar que existe uma série de regulações atualmente devido aos acidentes que ocorreram em Mariana e em Brumadinho, que tem revisto essa questão de barragens de terra, de utilização no Brasil. Barragem de enrocamento, que é através do uso de pedras. Aqui nós temos uma barragem de enrocamento. Barragem de concreto, podem ser de flexão ou por gravidade. Por gravidade você tem uma grande barragem, aqui como vocês podem ver, essa aqui seria por gravidade, que o próprio peso dela exerce uma carga suficiente para manter todo esse solo escorado. Por flexão, nós temos o que? Que seria essa aqui, nós temos quase uma parede de concreto. Olha só, isso aqui é todo esse montante de concreto aqui, nesses cinza aqui, e aqui nós temos apenas uma pequena parede que está escorando, no caso, um solo, um nível d'água. O que varia aqui? Varia que o tanto de empuxo que você tem em relação a essa carga de concreto e o tanto de empuxo que você tem aqui. Geralmente barragens de flexão são mais simples, por serem uma parede atirantada de concreto. Elas têm uma característica de serem por exemplo, não para armazenar grande quantidade de volume de solo ou de água. Já a de gravidade, ela garante um volume bem maior que você vai estar digamos, estocando ali. A gente tem uma barragem de terra aqui. Nós temos aqui uma série de questões como carga que você está tendo atuante aqui, se esse volume, comprimento do cume, pressão hidrostática aqui. Podemos ter também uma pressão aqui, que é a poropressão que atua aqui em relação a uma cunha de ruptura nessa barragem. Bom, essa ruptura de barragens ela pode acontecer e pode implicar uma série de prejuízos e danos ambientais e danos humanos. A análise de estabilidade de uma barragem deve incluir as seguintes possibilidades de ruptura: no corpo da barragem, no corpo dela, no interior, na fundação e gerada por problemas de drenagem interna da fundação, ou seja, essa água pode impermear aqui, pode gerar perda de material por lixiviação. Então, em barragens de concreto, a ruptura é pouco comum, mas pode ocorrer em decorrência de patologias como reação álcool e agregado. No caso, você utilizou um agregado aqui no concreto que ele tinha um grau de hidrofilia com a água. Parecido com aquela questão da pedra pómez, que você coloca água na pedra pómez e ela se desmancha. Pode acontecer isso também. Deterioração de agregado de baixa resistência, trincas geradas por ações térmicas ou recalques diferenciais. Então aqui nós temos um problema na barragem, ela sofreu ruptura. Aqui nós temos a questão da estabilidade da barragem em relação aos momentos de inércia. Isso aqui eu não vou perder tanto tempo assim passando para vocês, porque eu acredito que a maioria de vocês nem entendam bem o que seja isso. Vocês vão ver isso aqui depois em resenhas dos materiais. Mas seria em relação à estabilidade que você tem da altura pela base da sua barragem. Então as barragens de terra, a possibilidade de ruptura pode ser devido à construção, enchimento, esvaziamento, operação, manutenção também no caso. A barragem pode ser, geralmente a ruptura nesse sistema aqui de cunha de ruptura, que ocorre deslizamento de solo, deslizamento, perda de material. Ela pode acontecer por lixiviação, que é perda de material, perda interna, que é chamado piping ou ruptura interna. Isso aqui aconteceu em Brumadinho. As barragens de enrocamento, dado o alto ângulo de atrito da estrutura, praticamente não há problema de estabilidade e saúde do corpo de barragem, podendo haver apenas em caso de deterioração dos blocos de rocha que as compõem. Então a ruptura de fundação vai depender das cargas aplicadas e da resistência do material de suporte.
As tensões aplicadas à fundação dependem diretamente do tipo de barragem. Barragens de gravidade, devido ao grande peso, e barragens em arco, devido à concentração de tensões, transferem cargas relativamente altas à fundação e devem estar assentadas em rocha. Então aqui mais uma vez, a mesma imagem de antes. A ruptura vai depender da carga aplicada e da resistência do material de suporte. As tensões aplicadas às fundações dependem diretamente do tipo da barragem. Barragens de terra em enrocamento têm maior seção transversal e transmitem assim, consequentemente, menor tensão ao substrato de fundação, podendo ser assentadas em solo ou rocha. No caso de fundações em rocha, devem ser analisadas as descontinuidades, falhas, que são os pontos de fraqueza do material. O esforço importante imposto pela barragem pode gerar uma cunha de ruptura na direção da falha, né? Então, no caso, nós temos uma barragem, vai entrando água, vai perdendo estabilidade e vai gerando uma espécie de cunha de ruptura nesse material aqui, que leva à perda de material e perda de estabilidade lateral. Há alguns tipos de ruptura que nós podemos ter em barragens de gravidade, no caso que pode ser por deslocamento material lateral e perda de material. Isso aqui seria, por exemplo, um buraco, né, que seria um vazio interno que acontece no interior do solo, assim você vai perdendo estabilidade. Fundações em barragens. Aqui é basicamente a análise das propriedades do solo, propriedades estruturais, para se construir uma barragem. Mais uma vez aqui mostrando a cunha de ruptura. As condições de drenantes podem ser dimensionados filtros, né, que vão retirar a água no interior desse maciço, sem retirar, por exemplo, o próprio solo, que está gerando estabilidade. Também podem ser empregadas questões como injeção de nata de cimento ou de concreto e estruturas como enrocamento, como pedras, como filtros, como cordoalhas de aço alta tensão, que vão estar auxiliando digamos, na estruturação dessa barragem. A permeabilidade é dada no caso de filtros que são colocados, e esses filtros têm a pressão medidas em relação ao piezômetro, né, que são equipamentos utilizados com esse intuito. Os filtros das barragens devem ser dimensionados, devem ser empregados no interior da barragem, né, de forma a garantir que você tire apenas a água e não o material, porque é o material que gera sustentação. Se você tirar o material, como por exemplo no caso de um solo, no caso de uma rocha que você esteja tirando, por menor diâmetro que ele pode ter, isso pode gerar lixiviação e perda de estabilidade. Aqui nós temos um acidente com a barragem. No caso aqui faltou o filtro, né? Olha só o que a água fez, levou embora boa parte da barragem. Aqui nós temos no caso uma barragem, né, de gravidade. Considerar que isso aqui é de concreto, né? Pode ser de pedra, mas vamos considerar que isso seja de concreto. A água entrou aqui devido ao fluxo, né? A gente sabe que a água tem uma tendência a escoar por gravidade. Ela gera a chamada cunha de ruptura. Pode perceber que isso aqui gera um círculo. Isso aqui, não se preocupem, vocês vão aprender a calcular, dimensionar, encontrar valores e impedir que isso aqui aconteça na disciplina de Geotecnia 3. Então aqui tem mais umas questões em relação à permeabilidade de água, em relação à água que pode entrar, pode gerar uma série de causas e problemas no interior da barragem, né, no interior do maciço terroso. Aqui são sistemas que são colocados, por exemplo, piezômetros para você medir a pressão no interior do maciço. E aqui no caso pode ser utilizado, por exemplo, para fazer a concretagem, para fazer também uma reestruturação da sua barragem. Aqui seria um corte mostrando essas estruturas aqui. E aqui seriam esses buraquinhos aqui, são nada mais são do que piezômetros para medir a pressão no interior do maciço. Era isso, muito obrigado por ter acompanhado a aula até agora e até mais.